Glória a Deus. Estão prontos para a palavra? Amém. Amém. Querido, quero compartilhar com você rapidamente, porque eu sei que Deus tem coisas para fazer aqui essa noite, coisas grandes, mudança, transformações. Eu preciso de você agora, eu preciso que você traga para dentro de si, que você coloque aí à sua disposição agora todas as suas expectativas, e que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco agora. Querido, eu quero compartilhar com você e levar você para uma outra dimensão, amém? Então aperte os teus cintos, vamos sair do plano natural e vamos entrar numa dimensão do sobrenatural, amém? Você quer vir comigo? Quero convidar você a se desprender e abrir mão agora de alguns paradigmas e dar liberdade para que o Espírito possa nos levar a um lugar mais alto, amém? Queridos, nós somos seres espirituais. A Bíblia nos ensina que nós somos corpo, alma e espírito, amém? Nós somos divididos em 3 partes, por mais que não vemos. A única coisa que de fato nós vemos e sentimos é o nosso corpo, o nosso físico, onde podemos palpá-lo, onde podemos ter sentimentos e sensações nesse corpo. Agora, nós, além desse corpo físico, que demonstra quem você é, né? Nós temos uma alma, e a alma é o que faz você pensar. A alma é o que faz você se alegrar ou se entristecer. A alma que dá desejos, que dá vontade. A alma é um sentimento, é uma emoção, é uma vontade que talvez você não é palpável como físico, mas é perceptível, ok? Por causa das sensações que ela oferece e transmite. Então nós somos corpo e nós somos alma, e além desses dois, nós também somos seres espirituais, amém? E querido, e o ser espiritual é um campo muito pouco explorado pela a maioria da humanidade. E você pode se admirar com o que eu vou te falar, mas é um campo muito pouco explorado por muitos da igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela consegue se mover naturalmente dentro do campo da alma e dentro do campo do físico, mas poucas experiências ou pouca profundidade ela tem no campo do espiritual. Quando Deus fez o homem lá no Éden, Deus colocou no homem o ser espírito. A Bíblia diz que Deus soprou no homem, e o homem passou a ser espiritual. E assim nós vemos toda a humanidade. Com o pecado, o ser espiritual do homem ficou um pouco escondido, ficou bloqueado por causa da ação do pecado. Mas em Jesus, o corpo que ainda está aqui, ele foi substituído por uma vida no Espírito, amém? Então hoje você tem vida no teu Espírito, por causa da presença do Senhor Jesus em você. Você recebe vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos, mas em Cristo Jesus ele nos deu vida, amém? Querido, não era uma vida simplesmente física, não é que eu estava morto fisicamente, mas eu estava inativo, um tipo de morte no meu espírito. E essa vida no espírito que foi reativada com a presença de Jesus, o Espírito Santo foi me enviado agora como uma promessa de Deus para a minha vida, e agora existe uma habitação. O Espírito Santo, o ser poderoso, criador, a trindade divina, agora ela habita dentro de mim e de você, aleluia, querido. E nós precisamos valorizar isso. Parece que isso passa apenas como um conceito ideológico, ou apenas como um conceito, como uma mente intelectual. E nós somos templo do Espírito. O Espírito habita em nós. O Espírito Santo está em contato com o meu espírito. E meu irmão, isso faz toda a diferença, amém? Porém nós temos que tomar noção, nós temos que tomar consciência disso, e deixar que isso flua de uma maneira mais constante e de uma maneira mais leve, amém? E eu quero conversar com você sobre essa ativação na vida do Espírito. Eu quero falar com você hoje sobre uma doutrina bíblica, que é a oração, ou falar em línguas, como um meio de ativar
o teu espírito. Eu quero desafiar você, e a minha intenção aqui é tirar você desse templo hoje, e você vai sair daqui hoje um ser extremamente espiritual e ativado no teu espírito. Coisas novas vão começar a acontecer, uma nova dimensão você começará a acessar, e misericórdia, graça, poder abundante do Senhor vai fluir na sua vida. Amém? Então olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: expectativa! Glória a Deus. Parece que Deus sempre nos ensinou sobre dependência, e todo o modelo bíblico, ele nos mostra que o homem precisa depender de Deus. Amém? Nós vemos isso em Noé, um ser que teve que depender de Deus para construir a sua arca. Nós vemos isso em Moisés teve que depender de Deus para tirar o povo do Egito. Nós vemos isso em Davi teve que depender de Deus para derrubar o gigante Golias e governar Israel. E assim nós vemos todo o processo e uma fotografia que Deus nos dá através da Bíblia sobre o alvo de Deus a que você dependa. Agora, a Bíblia nos mostra um momento crucial na vida de Israel, e que dali nós vamos puxar uma linha, ok? E nós vamos percorrer agora a média de 4.000 anos, e vamos entender aonde Deus começou um projeto, que veio culminar nos dias de hoje, e que hoje ele está mais esclarecido em nossas vidas. Amém? A Bíblia fala que Israel ficou escravo no Egito por 400 anos. 400 anos. E tocando em detalhes, Moisés, ele já chega a falar, ele fala, 400 anos é um número que nós arredondamos, mas na verdade, Israel ficou escravo no Egito por 430 anos, amém? E queridos, durante esses 430 anos, Israel viveu sob o governo do Egito, porém, por um período, Israel estava debaixo da influência de José. José, quando foi para o Egito, fez amizade com o imperador, com o faraó, e toda a dinastia que sucedeu aquele imperador, aquele faraó dos dias de José, enquanto aquela dinastia permaneceu, Israel viveu no Egito, mas não sob um jugo tão pesado quanto no dia que morreu o faraó, o último faraó que conhecia José. A partir desse momento que morreu o último faraó que conhecia José, Israel passou debaixo de uma opressão. Os feitores de faraó, os escravizadores, os líderes de faraó começaram a oprimir Israel de tal maneira que Israel passou a ser cativo, Israel passou a ser oprimido, Israel passou a ser escravo, Israel passou a ser literalmente comer o pão que o diabo amassou. E nesse ambiente de angústia, nesse ambiente de tristeza, a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 23, fala assim: decorridos muitos dias, passou muitos dias, pelo menos, alguns estudiosos dizem que passou pelo menos uns 150 anos, entre José e até a morte do último faraó que conhecia José. Passaram-se muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam, diga gemidos, gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, e ouvindo Deus o seu gemido, clamor, a palavra aqui é gemido. Ouvindo o seu gemido, lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Querido, debaixo de opressão, debaixo da maior perseguição, debaixo de escravidão, debaixo de dor, debaixo de sofrimento, Israel não aguentou. E a Bíblia diz que eles começaram a gemer, gemido. E esse gemido, interpretado por um clamor, a Bíblia diz que Deus ouviu um gemido. Um gemido. Um gemido. A dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, o anseio por uma liberdade era tão grande, que não havia palavras, não havia como
transformar isso em código ou verbalizar o tamanho do sofrimento. Então era um gemido. E querido, eu não sei se você entende um pouco sobre gemido, não sei se você já sofreu tanto a ponto de gemer. Eu já conheci alguns irmãos que a carinha dele, você olhava para ele, ele estava gemendo. Ah! E gemido é isso. Ah! Ah! Era isso que Israel estava passando. Tamanho sofrimento, tamanha dor, e o anseio por sair daquela servidão, por sair daquela escravidão. Aquilo não era palavra, aquilo não era verbalizado, aquilo era só um gemido, e esse gemido foi codificado no céu. E a Bíblia diz que Deus entendeu o que eles estavam querendo, e quando Deus ouviu esse gemido, Deus falou: eu tenho uma aliança com eles, e ordenou: anjos, vão e liberte meu povo. Amém? Quando o gemido chegou no céu, Deus liberou a aliança, e Israel saiu de escravo para conquistador de uma terra prometida. Amém? Deus precisa ouvir o teu gemido. O céu precisa ouvir você gemer. Aleluia. Agora, que gemido é esse? O que é isso? O que Deus está querendo nos ensinar aqui? No Novo Testamento nós vamos ver o apóstolo interpretando isso. E nós vamos ver toda uma doutrina nascendo de um momento na história de Israel, e isso se tornando um ensino e uma prática comum na igreja do Senhor Jesus. Em Romanos no capítulo 8, nós vamos ver Israel, nós vamos ver o apóstolo Paulo, quando é inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando assim: não há mais condenação na tua vida, não há mais condenação, não há mais, porque você foi livre do pecado, você foi livre da condenação, você está perdoado. Não mais sujeitos à carne, mas vivem agora no Espírito. Depois eu quero que você estude em casa o livro de Romanos no capítulo 8. Todo o livro de Romanos capítulo 8 ele fala o seguinte: agora você tem a vida no Espírito, e você não é mais devedor à carne, você não vive mais sob o comando da carne, a carne não tem mais domínio sobre você, a carne não pode mais te oprimir, a carne não pode mais atormentar você, a carne não pode mais limitar você, a carne não pode mais ser um obstáculo na tua vida. Agora você tem vida no Espírito, e o Espírito que habita em você é o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos, é o Espírito da vida, é o Espírito de poder, é o Espírito do Deus vivo, e Ele está dentro de você agora. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo está dizendo: não vivam mais a carne, você não precisa mais, a carne está te oprimindo, a carne está te limitando. Querido, é por causa da carne que você tem medo, por causa da carne você está inseguro, por causa da carne você não sabe do teu futuro, por causa da carne você não sabe se amanhã vai dar certo ou não. É a carne que faz opressão na tua vida. A carne é como um cativeiro, a carne é como o feitor de Faraó, que chicoteia você dizendo que você não pode, dizendo que você não é, dizendo que você não vai, dizendo que você não vai ter. A carne milita contra o Espírito, e ela se opõe a tudo que o Espírito tem na tua vida. Alô? E o apóstolo Paulo está dizendo: você não vive mais na carne, você tem o Espírito. E ele diz, no capítulo 8, ele fala que a criação, toda a criação está gemendo. Geme. E a criação está gemendo, porque ela aguarda uma libertação. E no capítulo 8, nos versículos seguintes, ele diz: não somente a criação está gemendo, mas ele está dizendo que eu e você também estamos gemendo, aguardando a libertação. Como Israel, nos dias da escravidão ferrenha, do tacão de Faraó, gemiam. O apóstolo Paulo interpreta isso, dizendo que hoje, nos nossos dias, o domínio da carne, a imposição da carne, a opressão que a carne faz na minha vida, faz com que eu também gema, que há um gemido dentro do meu ser, dizendo: quero liberdade,
Eu quero que flua. Eu quero viver tudo que o Espírito tem para mim. Eu quero alcançar todas as promessas. Eu quero que haja um rompimento e haja uma cachoeira como um rio de águas violentas que fluam do meu interior. Há um gemido. Mas que gemido é esse? Romanos no capítulo 8, o versículo 26, ele diz o seguinte: também o Espírito, diga o Espírito. Também o Espírito, veja só. Ele está falando do contexto em que a natureza e você está gemendo, e eu estamos gemendo. Agora, pastor, como que você sabe que ele está ligando isso a Israel? Porque no capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, ele entra no tema e começa a falar sobre Israel. Ele pega a mesma doutrina e ele entra no mesmo espírito e ele começa a falar de Israel logo após esses versículos que eu vou ler aqui. Então Paulo está tendo uma interpretação do que aconteceu no Egito, precisa acontecer na tua vida agora, um gemido. E a carne que tão depressa e tão forte limita você, essa carne que está cheia de dúvida, cheia de traumas, cheia de dores, essa carne que está cheia de limitações, cheia de enfermidades, essa carne que está deixando você velho, essa carne que não deixa você avançar, a Bíblia diz que conforme você gemer, o Senhor vai te libertar dela e vai deixar fluir o teu espírito. Quantos querem ter uma vida mais ativa no espírito? Aleluia! Vocês estão aí ou não? Olha o que o texto diz: também o Espírito, semelhantemente, igualmente, junto conosco, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar. Diga: eu não sei orar. Ei, igreja, precisamos nos arrepender, e nós precisamos nos prostrar, e dizer: Deus, é verdade, eu não sei orar. Quando nós abrimos a boca para orar, nós só sabemos pedir, ficamos só pedindo. E a Bíblia diz: não fique repetindo as coisas, não fique fazendo a tua oração uma reza, onde você só fica repetindo. Eu e você não sabemos orar. E a Bíblia diz que eu não sei orar. E por que eu insisto em dizer que eu sei orar? Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Gemidos. O Espírito de Deus, entenda isso, que habita em mim, ele se conecta ao meu espírito e ele começa a produzir um gemido dentro de mim. E esse gemido é inexprimível. Alguém sabe me dizer o que é esse inexprimível? É que não tem expressão, é que não tem codificação. Lá no Velho Testamento era um gemido que eles não tinham o Espírito de Deus, então era um gemido da alma. No Novo Testamento, agora nós temos o Espírito de Deus, e agora é um gemido inexprimível, não tem expressão, é inexpressível. Então é o gemido xaracatataralabaruracas, chorecantonebasteia nabarurratei. Não tem expressão, não tem interpretação, não tem tradução, mas ele me liberta da carne. Aleluia! Quantos estão entendendo essa palavra? Inexprimível. Aleluia! Queridos, nós vamos ver esse gemido e essa inexpressão do Espírito na vida da igreja, desde o início do primeiro dia do nascimento dessa igreja, até o último dia, quando Jesus vier buscar essa noiva bendita. Aleluia! E nós vamos ver que esse gemido, ele se transformou numa doutrina, e os apóstolos chamavam essa doutrina de falar em línguas. Diga: falar em línguas. Aleluia. Queridos, é uma doutrina onde não apenas passou a ser uma ação esporádica da igreja, mas era o cotidiano dessa igreja. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre ela, no dia de Pentecostes, eles foram tomados por um poder tão tremendo, e que eles começaram a falar em línguas. Detalhe aqui, preste atenção, eu preciso correr, porque nós temos muita coisa para fazer ainda. Detalhe, a palavra língua na Bíblia, ela tem duas palavras no original. Uma é dialectos, diga dialectos.
Dialectos é aquilo que você está pensando mesmo, um dialeto, uma língua falada por um povo que não é da tua cultura ou nação. Então, por exemplo, para Deus, para a Bíblia, dialectos é o inglês, o francês, o alemão, o português, o castelhano. Isso é dialectos. Mas a segunda palavra que a Bíblia usa para falar de língua é glossa. Diga glossa. Amém? Os estudiosos de linguística já ouviram uma palavra chamada glossolalia. É uma palavra que a gente estuda, que é a dinâmica da linguística, ou a codificação da língua. Então, glossa é uma palavra do grego, que expressa não dialectos. Agora veja o mistério de Deus. Está pronto para o mistério de Deus? Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, caiu sobre a vida dos discípulos, que a Bíblia diz que eram 120 homens e mulheres. O Espírito veio e eles começaram a falar línguas, uma língua estranha. E eles começaram, igual você. Você sabia que Maria, mãe de Jesus, estava lá? E o Espírito veio sobre ela, ela começou. Estavam todos lá, Pedro, João, Tiago, Barnabé, estavam todos lá. E o movimento de línguas começou, e o glossa, diga glossa. Glossa, começou a língua produzir um som inexprimível. Só que a Bíblia diz que haviam cidadãos de todas as regiões. Havia uma festa em Jerusalém, e as nações estavam lá. Lá estavam os medos, os persas, os pardos, os romanos, os gregos. Estava o mundo, era uma festa internacional. E quando eles falavam essa língua glossa, eles entendiam, cada um na sua língua materna. Eles falavam glossa e eles entendiam. Os habitantes entendiam dialectos. Você pegou ou não? Olha o milagre. Olha que milagre de Deus. Eles falavam uma língua sobrenatural e os habitantes entendiam uma língua original da sua nação. Eles falavam Xandaralabahuralabacaias. O inglês entendia how are you? Pedro orava, o alemão entendia, wunderbar. E assim era. Tremendo, não é? Mas isso foi um momento que Deus trouxe. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. E o Espírito caiu sobre a igreja, e a igreja começou a falar em línguas. E depois nós vamos ver a igreja falando em línguas no seus dia a dia. No dia a dia. Você vai encontrar a manifestação das línguas, explicitamente falando no livro de Atos, no capítulo 10, quando Cornélio recebe o dom do Espírito, que é um ser que não é judeu, mas é um gentil, e o Espírito vem sobre ele, ele começa a falar em línguas, um gemido do Espírito. Depois nós vamos lá para o capítulo 19, explicitamente falando, a Bíblia diz que eles receberam e começaram a falar em línguas, fora as outras expressões que a Bíblia diz, que eles receberam o Espírito Santo. E toda vez que a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo, a Bíblia está indicando que eles começaram a orar em línguas e a profetizar. A cultura ou o hábito de se falar em línguas era tão comum na igreja primitiva, que ela se tornou um ensino, e ela passou a ser uma doutrina apostólica, que foi ensinada pelo apóstolo. E a Bíblia começa, a oração em línguas, ela ficou tão comum, que ela passou a ter um nome na Bíblia. Efésios no capítulo 6, versículo 18. Vocês estão aí ou não? Olha, você já leu o livro de Efésios? Quantos aqui já ouviram falar da armadura de Deus? Diga, armadura de Deus. Quantos já ouviram falar e já estudaram sobre a armadura de Deus? Quantos aprenderam como revestir-se da armadura de Deus? Quantos já aprenderam? Amém? Então talvez você vai aprender uma maneira nova de revestir a armadura de Deus. E talvez a maneira mais correta que você vai aprender hoje. Abra o teu ouvido. A Bíblia diz, no livro de Efésios, e o apóstolo Paulo começa a discorrer sobre a armadura de Deus. Para quem não sabe o que é a armadura de Deus, é uma proteção que Deus te dá para você vencer Satanás e vencer o dia mau. O que é o dia mau? O dia da adversidade, o dia que batem na tua porta, é o dia que você acorda e fala, uau, hoje vai ser tenso, hoje o bicho pegou, né? É o dia difícil. A Bíblia diz que você tem que se revestir dessa armadura, para que quando vir o dia ruim, para quando vir a adversidade, para quando vir a luta, para que quando venha o inimigo, o inferno, o mundo inteiro contra você, você está firme. Amém? Quantos aqui se abalam no dia da adversidade?
A Bíblia diz: se você se revestir da armadura, você será inabalável. Amém? Quantos querem se tornar inabaláveis? Então você tem que se vestir da armadura. E como se vestir da armadura? Capítulo 6 de Efésios, versículo 18, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando no Espírito. O que é orar no Espírito? Querido, eu já ouvi tanta gente falar sobre orar no Espírito. Muita gente fala assim, né? O que você está falando, meu irmão? O que você está fazendo quietinho no canto? Estou orando no Espírito. Não, você não está orando no Espírito, você está orando em pensamento. Amém? Estou fazendo minha oração silenciosa. Mas ore, irmão, ore, eu quero ouvir você orar. Não, estou orando no Espírito. Não, você está orando em silêncio. Orar no Espírito não é orar com a mente. Orar no Espírito não é orar com o pensamento. Orar no Espírito não é orar baixinho. Quem veio de umas igrejas mais tradicionais tinha uma expressão: fique em espírito de oração, meu irmão. Aí todo mundo abaixava a cabeça. Uns aproveitavam para tirar um cochilo, né? Não, orar no Espírito não é orar baixinho, não é orar em pensamento e não é orar em silêncio. Amém? O que é orar em Espírito, pastor? Orar em Espírito é orar em línguas. A prática da oração em línguas se tornou tão constante que a Bíblia tornou isso uma doutrina. Houve uma doutrina apostólica e houve um nome para isso: oração no Espírito. Agora veja que interessante. Olha que interessante: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Veja bem, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, todo o tempo, 24 horas é todo o tempo, 365 dias é todo o tempo, todos os anos da tua vida é todo o tempo. A Bíblia está dizendo que você tem que orar o tempo todo, o tempo todo, todo o tempo. Uau! Ei, pastor, que tarefa árdua é essa? Mas a Bíblia está dizendo: orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele está dizendo: se revista da armadura. Vista-se da armadura. Como que eu me revisto da armadura, pastor? Ele está dizendo aqui: orando em todo o tempo no Espírito. Aleluia. Recantone bashura bahara labacatara labahas. O capacete vem. A espada vem na minha mão. O escudo vem também. A sandália vem. O cinturão da justiça vem. E eu estou revestindo, e eu estou orando, e o Espírito está me revestindo. Ei, irmão, ouça o que eu estou querendo te dizer aqui. Você tem que orar em línguas. Amém? Olha o teu irmão ao lado e diga para ele: uau! Mais um texto, Judas capítulo 1. Judas, não o traidor. Olha só, orando em línguas. Versículo. Perceba isso. A oração é um grito e é um gemido do meu espírito com o Espírito de Deus. Amém? Para quê? Para haver uma libertação. Capítulo de Judas. Judas é um livro interessante que você pode ler ele 100 vezes em uma hora, se você for rápido de leitura, porque é só um capítulo. É rapidinho, aquele livro que você diz: li a Bíblia toda, né? Olha, li um livro inteiro da Bíblia. Judas, capítulo 1. Ele fala assim, ó. Ele está falando assim, que tem um grupo de pessoas. Olha o que ele diz, versículo 19. São estes os que promovem divisões. São sensuais e não têm o Espírito. Existem pessoas que não têm o Espírito. Existem pessoas que são tão carnais que a Bíblia chama eles de sensuais. Sensualidade, meu irmão, não é só aquela mulher ou aquele homem que tem o espírito de sensualidade, que só tende para o sexo. Sensualidade é uma pessoa demasiadamente carnal. Uma pessoa que não crê na obra do Espírito, que não dá liberdade ao Espírito, que não vive no Espírito. Essa pessoa é sensual. Amém? Sensualidade é o auge de uma vida na carne. A Bíblia está dizendo assim: são estes que promovem divisões, porque são sensuais e não têm o Espírito. Veja o versículo 20. Vós, porém, amados. Cadê os amados do Senhor aqui?
Aleluia. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Olha o que está dizendo a Bíblia: você pode edificar a tua fé, e essa fé é santa diante de Deus. Como que eu faço para ter mais fé, pastor? Como que eu faço para romper em fé? Como que eu faço para crer mais? A Bíblia diz: edificando a vossa santíssima fé, orando no... Aleluia. Olha que privilégio, se você orar em línguas, se você orar no Espírito, você se reveste da armadura. Se você orar no Espírito, você edifica a tua fé. Se você orar no Espírito, você se liberta da carne. Quantos querem orar em línguas? Chegou o dia, chegou a hora do grande rompimento sobre a sua vida. Amém? Quantos querem isso? Aleluia. Estou pregando para alguém aí ou não? Rapidinho agora vamos entrar na doutrina que o apóstolo nos ensinou. Romanos, 1 Coríntios, capítulo 14. Depois você pode estudar esse livro, esse capítulo. Todo ele foi dedicado a ensinar a igreja sobre a oração em línguas. Se você tem dúvidas sobre a oração em línguas, leia capítulo 14 de 1 Coríntios. Leia de trás para frente, de frente para trás, e você vai descobrir no capítulo 14, versículo 2. Vamos rapidinho agora aí, tá? Capítulo 2 diz assim: porque o que fala em língua, o que é falar em língua? É o quê? Orar no... Quem fala em língua faz o quê? Ora no Espírito. Olha o que acontece: quem fala em língua não fala aos homens. Quer ver só? Vou te explicar isso na prática. Traduz aí o que eu falei. Não estou falando para homens. A Bíblia diz que aquele que fala em língua, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Quando você fala em língua, o que está acontecendo? O teu espírito faz o quê? Se conecta com o céu direto. Não fala para homens, não está falando para ninguém. É inexprimível. Amém? Não tem expressão, não tem codificação, não tem linguística. Amém? Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Ninguém o quê? Porque em espírito fala mistério. Querido, Deus é um Deus de mistério. Quantos já sabem que Deus é misterioso? Deus é um Deus de mistério, e Deus habita numa região misteriosa. A Bíblia diz que Deus habita nas alturas, e nós aqui embaixo. Quando eu falo em línguas, a Bíblia diz que eu entro na dimensão dos mistérios de Deus, e eu começo a me conectar com as coisas do céu. Eu começo a entrar na região dos mistérios, e lá onde tudo é mistério, lá onde tudo é oculto, conforme eu vou orando, o Espírito vai me revelando todas as coisas, vai me revelando os projetos de Deus, vai me revelando a vontade de Deus, vai me revelando o agir de Deus, vai me revelando a força de Deus, vai me revelando a palavra, os projetos, os propósitos de Deus para a minha vida. Ei, meu irmão, se você fala em línguas, você fala a Deus, e você entra nos mistérios de Deus. Amém? Capítulo 14, versículo 4. Então, vamos entendendo o que é orar em línguas. 14:4, ele diz assim, eu pulei um versículo, tá? O que fala em língua, o que acontece? Edifica-se a si mesmo. O que acontece quando eu oro em línguas? Eu me edifico. Você pega um irmãozinho, quer fazer um teste, fazer um estudo de caso, vamos fazer, né, pastor Paulo? Pega um irmãozinho aí, teu filho, novinho, ensina ele, impõe as mãos sobre ele começa a orar em línguas, e ele começa a orar em línguas, e ele ora em línguas. Pega um novo convertido, pega teu filho na fé, teu discípulo, tua ovelha de grupo familiar, coloca um alvo, todo mundo agora em diante, todo mundo orando em língua. Nós não vamos mais orar em português, vamos orar em línguas. E em 1 ano, põe aí, anota, 1 ano, faça um estudo de caso, 1 ano, você não tem mais as mesmas pessoas no teu grupo. Aquela pessoa que era fraca na fé, aquela pessoa que os demônios oprimiam ela, aquela pessoa que não cria em nada, aquela pessoa que só andava para trás, 1 ano depois, ela vai estar talvez até na tua frente. Porque aquele que fala em língua, o que acontece? Edifica-se a si mesmo, cresce. Você tem fé, você tem a armadura de Deus, você tem os mistérios de Deus, você tem o poder de Deus para libertar você, meu irmão. Alô? Amém? Olha só mais, capítulo 14, versículo 17. 1 Coríntios 14, 17. Porque realmente, quem fala em língua realmente dá o quê? Dá graças. A palavra graça ali é louvor, admiração, gratidão.
aquele que ora em línguas dá bem graças. Quando você ora em línguas, nós cantamos aqui, foi tremendo o momento do louvor, não foi? Parabéns para a equipe do louvor aí. Deus está usando vocês estão se superando, glória a Deus pela vida de vocês. Mas quando você ora em língua, você produz o perfeito louvor. E o louvor vai subindo, perfeito, sem barreira, sem limitação. Porque não é minha alma que está adorando, não é minha mente que está adorando, mas é o meu espírito que adora a Deus. Quantos querem adorar a Deus perfeitamente? Amém? Diga, eu preciso orar mais em línguas. Aleluia. Versículo 28. Estamos indo para o finalmente. Mas se não houver intérprete. Agora um detalhe, algumas pessoas fazem muita confusão sobre a oração em línguas. E porque não entende, olha qual é a grande crise do ser humano. A grande crise do ser humano é o seguinte: o que ele não entende, ele rejeita. Não é assim? O que ele não aceita, ele discrimina. O que é diferente, ele põe de lado. Tanto que existem leis aí para aceitar o diferente. Porque senão, meu irmão, o ser humano mata tudo que é diferente. Só porque uma pessoa tem um cabelo diferente do teu, você já tem uma tendência a rejeitar ele. Porque tudo que é diferente, tudo que eu não entendo, tudo que eu não aceito, eu rejeito. E porque eu não entendo a dinâmica da oração em línguas, qual que é a posição de muitos? Rejeitar. E muitos pegam tudo que não é oração em línguas e se fortalecem do que não é e do que não é o ideal, mas boicotam e deixam de desfrutar de um dom tremendo que o Espírito nos deu. Amém? A Bíblia diz assim que quando você orar em línguas, a Bíblia trabalha três aspectos da oração em línguas. Primeiro, ela fala que a oração em línguas é um sinal para os incrédulos. Primeira coisa. Pasmem, mas a oração em língua, ela serve para aqueles que não são crentes também. Ou seja, é um sinal. Os não cristãos, os que não têm o Espírito, olham para você e falam: mas o que você está falando? O que você tem? Que loucura é essa? É um sinal. Ah, eu falo em línguas porque eu tenho o Espírito Santo. Mas como que eu faço para ter o Espírito, para fazer isso também? Você tem que ter o Espírito Santo. É um sinal para os não crentes. Serve de sinal, assim como Jesus falou, assim como Jonas ficou 3 dias morto na baleia, preso na baleia, isso é um sinal para essa geração. Jesus está falando, a Bíblia está falando que a oração em línguas serve como um sinal para os incrédulos. Eu já ouvi muitas histórias também, de casos, de pessoas orando em línguas, e no ambiente está lá um chinês, está um japonês, está um alemão, que não fala nada do português, e de repente ele tem toda a interpretação, e ele se converte com aquilo. Amém? Então, oração em línguas, primeiro aspecto, a Bíblia diz que ele é um sinal para os incrédulos. Segundo aspecto da oração em línguas, quando ela tem interpretação, ela serve para profecia. Quando se interpreta a oração em línguas, que aí é variedade de línguas, existe o dom de línguas e existe variedade de línguas. Quando eu oro uma língua, que a Bíblia chama de variedade, e alguém interpreta, ela deixa de ser por um foco e ela passa a ser uma profecia. Ela se nivela no mesmo campo da profecia. E o terceiro aspecto da oração em línguas é para edificação pessoal. Então, quando você não interpreta o que eu estou orando, quando não há ninguém que interprete o que eu estou falando, a Bíblia diz, então ore para você. Ore para você. Porque quem vai ser edificado é você. Porque se eu estou orando aqui em línguas e você não está entendendo, eu estou mais te atrapalhando do que te edificando. Porque a minha oração não está tendo interpretação para ninguém. Ninguém está entendendo o que eu estou falando. Você pode imaginar se eu estivesse pregando aqui em língua, Márcio? Nem na África iam se entender tudo isso, né? Então a Bíblia diz que quando tem interpretação, ela fica no mesmo campo da profecia. Mas quando não tem interpretação, eu tenho que orar para mim. Para mim. Você ora em línguas, você ora em línguas, você ora em línguas, e nós temos um culto todos orando em línguas, mas ela não vai ser o foco para a profecia. Então são 3 aspectos da oração em língua. Então quando você está orando em língua, num grupo ou num culto, e ninguém se levantou para interpretar, a Bíblia diz, pare de orar para o público te ouvir, ore para você, fique você.
Isso não quer dizer que você tem que orar em silêncio, isso não quer dizer que você tem que calar, mas isso quer dizer que o foco não são as pessoas, o foco é você. Amém? Então a oração em línguas é para sinal, é para profecia e é para edificação. Aleluia. Queridos, essa é a dinâmica. E a Bíblia diz: não proíbam o falar em línguas. Não proíba. Não proíba. Isso a Bíblia está dizendo: não proíba o irmão falar em línguas, não proíba a irmã falar em línguas, mas também não se proíba de falar em línguas. Não se proíba. Só porque você não tem domínio, só porque você não entende, só porque é sobrenatural, não pode proibir. Você tem que dar liberdade. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha só, para encerrar, Marcos capítulo 16. Se quiser subindo a banda, pode subir. Agora eu vou encerrar mesmo. Eles ficam de olho, né? Eu falo encerrar, falo 500 vezes. Olha que tremendo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Ouçam isso. Não se distraem com aqueles que vão subir aqui. Quem crê, desculpe, versículo 17. Estes sinais, diga sinais. Querido, é um sinal. É um sinal. Pense num sinal. A Bíblia diz que Satanás vai pôr um sinal da besta. Certo ou não? Já ouviram falar do sinal da besta? E todo mundo que estiver andando no mundo, você vai olhar e vai: uau, aquele tem o sinal da besta. Quer dizer, é uma marca. É uma marca. Ok? É uma logomarca. A tua empresa tem uma logomarca, é um sinal. Quando você olha aquela logomarca, você identifica: uau, aquele é fulano que trabalha em tal empresa. Sinal, sinalização. E a Bíblia diz que haverá um sinal que seguirão aqueles que creem, aqueles que receberam a Jesus e o Espírito Santo. Quantos aqui receberam a Jesus? E quantos receberam o Espírito Santo? Dá um sinal aí. A Bíblia diz que tem uma marca em você, tem um sinal em você. E quais são? Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vão expelir demônio. Querido, não tenha medo de Satanás, não tenha medo das trevas, não tenha medo de demônio. A Bíblia diz que tem um sinal em você, uma marca que expulsa Satanás. Você chega e põe as mãos sobre o enfermo, você põe a mão sobre o endemoniado, você põe a mão sobre os demônios, você chega perto onde tem um lugar, os demônios habitam, e eles fogem de você, porque tem um sinal na sua vida. Amém? Diga: eu posso. Aleluia. Esses sinais acompanham aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. E o que mais? Em meu nome expelirão demônios. E o que? Falarão. Querido, é Jesus. Um sinal de que o crente está vivo. Um sinal de que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um sinal de que você está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que você fala em línguas. Aleluia. Glória a Deus. Esses sinais seguirão. Falarão novas línguas. Próximo versículo 18. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera. Essa aqui é a teoria que você pode tomar Coca-Cola, tá? Pode tomar Coca-Cola, meu irmão. Se você beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. São sinais. Expulsam demônio, curam enfermos, tomam coisas mortíferas e não causam dano. E eles oram em línguas. Oram em línguas. Pastor, é para todo mundo orar em línguas? Eu não oro. Eu acho que não é para todo mundo, porque eu não oro. Olha aqui para mim. Você não pode anular uma verdade bíblica só porque não é a tua verdade. Você não pode anular uma verdade santa e eterna só porque você não vivenciou ela ainda. Amém? Então, só porque você não ora em línguas, não significa que isso não seja uma doutrina e uma verdade. A pergunta é para você. A Bíblia não diz que é para todos. A Bíblia também não diz que é para alguns. Agora é bem fácil nós respondermos essa pergunta.
E talvez você pode me ajudar a responder essa pergunta. Se quando eu oro em línguas, preste atenção, se você está nos visitando aqui, e você ainda não, para você nós estamos falando aqui uma língua estranha, preste atenção que isso vai servir para você, e você vai sair daqui revestido do Espírito Santo também. Amém? Porque é para todos. Vamos pensar juntos, traga agora a tua inteligência, e nós vamos poder responder se isso é para todos ou não. Se quando eu oro em línguas, e essa oração me capacita a ser revestido da armadura de Deus, isso é bom ou é ruim? Bom. Se quando eu oro em línguas, essa prática de orar em línguas, ela edifica a minha fé, isso é bom ou é ruim? É bom ou ruim? Se quando eu oro em línguas, e essa prática constante na minha vida, ela se manifesta num poder tal que rompe com o poder da carne, que me oprime e me escraviza, isso é bom ou é ruim? É bom. Se quando eu oro em línguas, se a prática da oração em línguas faz com que eu edifique, que haja uma edificação, que edifico a mim mesmo, eu passo a ser um homem maduro espiritualmente, isso é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Responda, gente, vamos lá. Se quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que ele me leva a uma dimensão de mistérios, porque aquele que ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus em mistérios. Eu entro na dimensão dos mistérios de Deus. Isso é bom ou é ruim? É bom. Se quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que o meu espírito ora de fato. Eu tenho uma oração bem feita, eu oro perfeitamente. Isso é bom ou é ruim? Se quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que eu dou bem graças a Deus, eu faço perfeito louvor a Deus. Isso é bom ou é ruim? Então é bom. Sim ou não? Agora tá. Então é tão bom, é maravilhoso, só que Deus reservou só para alguns. Você não tem, eu tenho, você não tem. É assim que Deus se move? Deus faz acepção de pessoas? Não. Perceba Deus bem, queridos, a oração no Espírito, ela não está na categoria dos 9 dons do Espírito. Quando a Bíblia fala dos dons do Espírito, que são 9, em 1 Coríntios capítulo 12, que é diversidade, discernimento de Espírito, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, operação de milagres, dons de curar, dons de fé, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São 9. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Nesses 9 dons, a oração no Espírito, ou o falar em línguas, não está lá. Quando a Bíblia fala desses 9 dons, ele fala que o Espírito dá a cada um como ele quer. Mas quando ela fala da oração em línguas, ele diz para você orar em todo o tempo. Ele diz para você edificar a tua fé orando no Espírito em todo o tempo. Amém? Querido, eu quero dizer para você que a oração em línguas é para todos, e que se você não ora, você pode sair daqui orando hoje. E se você não ora, você está perdendo a tua experiência. E se você fala em língua já, mas você não tem a prática de orar em línguas, você é aquele que ganhou um presentão e guardou na sua gaveta. Sabe o que eu me entristeço? Que eu conheço muitos crentes que oram em línguas, mas eles só oram em línguas no momento de êxtase espiritual, no momento que o louvor é muito forte, no momento que o culto está muito forte. Ele solta, como diz o pentecostal, uma rajada de línguas estranhas, e depois nunca mais ora. Querido, eu já tive uma prática de orar 8 horas em línguas por dia. Não aconselho, a não ser que você tenha um chamado para isso, porque dá cãibra no queixo, né? A língua engrossa, incha a língua seca a garganta. Mas Deus me chamou para isso. Mas hoje eu já não oro tanto assim mais. Uma, porque não tem tempo, e também não tem mais ritmo para isso. Mas nós estamos desenvolvendo uma prática aqui de orar 1 hora por dia. Eu tenho tentado orar 2 horas por dia. E sabe o que isso faz comigo? Me edifica, me revela a palavra, me torna forte espiritualmente, e me faz entrar nas dimensões do mistério de Deus. Amém? Querido, nenhum crente vai viver as aventuras no mundo do Espírito se não romper com a carne. E o Espírito Santo está aqui hoje, aqui agora, para liberar sobre você o poder dos céus. Amém?
A Bíblia diz: ficar em Jerusalém, fique aqui, até que do alto você seja revestido do poder de Deus, e uma língua estranha passará a ocupar os teus lábios, e essa língua vai levar você a uma nova dimensão, levará você a uma nova dimensão no reino do Espírito, e você vai viver coisas tremendas. Saia do mundo natural, deixe de ser um cristão carnal e venha viver o sobrenatural de Deus. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé nessa hora. Quando você recebe essa palavra, aleluia. Querido, eu me lembro que a oração em línguas para mim foi um tabu que eu tive que vencer, porque eu vinha de uma igreja tradicional, eu vim de uma doutrina conservadora que nunca ensinou sobre isso, nunca falaram sobre isso. Pelo contrário, quando falavam de maneira pejorativa, tirando sarro das pessoas. Então quando eu me encontrei num ambiente que o Espírito queria fazer isso comigo, eu tinha uma barreira enorme que me impedia de fluir. Mas eu me lembro que todas as vezes que eu tentava, uma só era a palavra que vinha no meu espírito, que é: se você ora em línguas, pela fé. É pela fé. Não tenho que dar 7 pulinhos, não tenho que jejuar 40 dias, não tenho que subir montanha, não tenho que me descer no vale, não tenho que me trancar no quarto, eu não tenho que nada. Eu só preciso crer que Deus quer que eu viva uma vida sobrenatural. Amém? E à medida que eu creio nisso, eu dou liberdade ao meu espírito, e o Espírito de Deus toca o meu espírito, e nessa fusão espiritual, sobrenatural, eu entro numa nova dimensão. Querido, Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus tem um avivamento para mim e para você, e o caminho para isso, e um dos caminhos para esse alcance, é a oração no Espírito, é o falar em línguas. Aleluia. Se você fala em línguas, comece a falar nessa hora. Se você quer receber do Espírito Santo, levante a sua mão e comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Deixa a glória de Deus tomar esse lugar. Pastores, entre numa dimensão. Espírito de Deus, faça uma